Boa noite, família. Boa noite para você que está aqui conosco na Escola da Fé. Quarta-feira às 20 horas, você sempre vai receber uma mensagem inédita. E que bom que você está aqui conosco. Nós estamos na série de mensagens, o poder transformador da fé. E essa é uma noite que Deus vai falar de uma forma especial no seu coração. É muito importante que nesse momento, você que já está aqui conosco, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe essa mensagem com um amigo, com um familiar, porque eu tenho certeza que você vai abençoar muito a vida dessa pessoa, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E nessa noite nós vamos para a segunda mensagem, a segunda ministração da série. E o tema da mensagem é superar pelo poder da fé. Nós vamos falar sobre Isaac, o filho da promessa. Só que essa noite, quem vai trazer a mensagem para o meu e para o seu coração não sou eu. É o nosso pastor Ronaldo Júnior. Eu já gostaria de chamar ele para vir para cá. Vem para cá, pastor. Tudo bem? Graças a Deus, a paz do Senhor. Olha como que esse cara tá bonito. Modelo da rede Strongers, da rede de homens, a rede mais forte. É isso aí. FAO. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor? Ó Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo. Queremos te agradecer pela vida do pastor Ronaldo Júnior. Queremos te agradecer pela tua palavra. Ó Pai, porque a tua palavra que gera fé no nosso coração. A tua palavra diz que é pelo ouvir a palavra do Senhor que nós geramos fé no nosso coração. E que essa seja uma noite em que o Senhor, meu Pai, venha encher o nosso tanque de fé através da sua palavra e através da ministração do teu Filho amado. Nós te louvamos e te agradecemos até aqui, no nome de Jesus. Está pronto aí na sua casa? Está com o coração aberto? Então receba a palavra de Deus. Pastor, que Deus te abençoe. Amém, obrigado. Deus te abençoe também, queridão. Aleluias. Boa noite, meu querido, minha querida. Aleluias, é um prazer poder estar aqui. Sempre um prazer, sempre uma satisfação poder estar compartilhando desse momento com você aqui, sabe? E o tema de hoje é um tema muito especial. Estou muito empolgado para falar desse tema, porque é algo que mexe no meu coração. O poder transformador da fé. Vamos ver esse poder a partir do que? Da análise de um pedaço da vida de quem? De Isaac. Mas para tanto, eu quero retomar um versículo que o pastor Rodrigo, na quarta-feira passada, já nos trouxe com bastante propriedade, que está lá, que é o texto de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Isso foi Hebreus 12, versículo 1 ao 3. Ainda em Hebreus, o autor ele conclui no capítulo 11, versículo 6, dizendo o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluias, aleluias. Isso é o que o autor ele é bem específico. Ele é bem específico quando ele fala a respeito de fé. Ele nos dá o que? Fundamentos, para que possa orientar o nosso pensamento. Fé, primeiro, vamos começar pensando assim: fé tem a ver com nossa postura diante de Deus e diante dos desafios da vida. Eu quero começar nesse momento desmascarando um pouco a ideia de fé como um pensamento positivo. Na minha infância, eu cresci dentro da igreja,
E eu sempre fui uma pessoa que levei o Senhor muito a sério. Sempre busquei o Senhor desde a minha mocidade. E uma coisa que me afligia muito, eu não compreendia bem as Escrituras, eu não tinha uma maturidade ainda com o Senhor. Uma coisa que me afligia era a ideia da fé como pensamento positivo, ou da fé como ausência de dúvidas. Eu sempre pensava nisso, quase que fé, eu restringia que fé era para aquelas pessoas imbatíveis, aquelas pessoas firmes como uma rocha, quase divindades andando sobre a terra. Então, uma coisa que eu aprendi à medida com que eu fui caminhando com o Senhor é que a fé é muito mais do que um pensamento positivo ou de uma crença inabalável, sem nenhuma sombra de dúvida. É que fé tem a ver com postura que nós temos, que nós adotamos ou que nós assumimos diante de Deus e diante da vida. A fé que agrada a Deus, ela não surge do nada, né? Ela não brota na nossa mente, ela não nasce, não é uma geração espontânea, uma concepção espontânea, não. Existe um processo. Existe algo que precisa ser construído, algo que precisa ser preparado, para que então a fé que agrada ao Senhor possa surgir no nosso coração. Você antes de pensar, antes de entender o que é fé, você precisa conhecer o Senhor. Você precisa conhecer a sua palavra, você precisa receber suas promessas, reconhecer seus comandos, para então, neste ponto, nesse momento, ter condições de assumir uma postura e fazer escolhas que estejam alinhadas com aquilo que você recebeu. Olha só. Por que eu falo que nós precisamos conhecer o Senhor antes de poder pensar em fé? Porque fé tem a ver com convicção, tem a ver com aquela ideia inabalável a respeito de uma pessoa, entende? E não é possível nós praticarmos o que Hebreus nos ensina como fé, sem que nós recebamos do Senhor uma certidão, um certificado de confiabilidade. E essa confiabilidade, ela não é dada a nós pelo discurso de outros ou pela experiência de outros. Ela nos é dada pelo Espírito a partir de nossas experiências. Entende? Das nossas experiências, do nosso conhecimento com o Senhor. Quantas vezes nós somos assombrados por dúvidas? Quantas vezes nós somos assombrados por ansiedades, medos? Não é verdade? Ideias que nos tiram a paz. Isso é algo inerente da condição humana. Nós somos frágeis, nós somos vulneráveis a este tipo de pensamento. Mas não é o medo que nos move. A pessoa inspirada, a pessoa cheia de fé, ela é movida pela certeza, pela convicção de que Deus não a deixará sozinha, que Deus não a abandonará. Então, quando você conhece o Senhor, quando você conhece a sua palavra, quando você recebe as suas promessas, quando você recebe os seus comandos, neste momento você tem condição e você é convocado a tomar e assumir uma posição que esteja alinhada a essa palavra que você recebeu, a essa promessa que o Senhor te deu. E esse alinhamento é baseado naquilo que você crê e não naquilo que você vê. Isso é algo muito importante. Olha só, vamos colocar isso um pouco em prova, analisando a história de Isaac. Eu convido você a ler comigo Gênesis, capítulo 21, versículos 5 a 6. Gênesis 21, versículos 5 a 6. Diz o seguinte: estava ele com 100 anos. Ele quem? Abraão. Quando nasceu Isaque, seu filho, e Sara, a sua esposa, disse: Deus me encheu de riso
e todos os que souberem disso rirão comigo. Isaac era o filho da promessa. Nós vimos um pouquinho da história de Abraão através da pregação do pastor Rodrigo. Isaac era o filho da promessa. O Senhor havia feito uma promessa a Abraão, uma promessa geracional a Abraão, de que a sua descendência seria como a areia da praia, ou como as estrelas do céu. Mas só que, obviamente, uma promessa dessa magnitude não cabia dentro do tempo de vida de Abraão. Por isso Isaac foi o primeiro passo. Era o filho da promessa, concebido em circunstâncias humanamente impossíveis. Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90. A fase de fertilidade de ambos já havia acabado, mas no entanto, o Senhor proveu um milagre para esses dois. E Isaac veio. Isaac por si só, a existência de Isaac era uma prova de milagre, era um testemunho de que Deus era poderoso para fazer coisas que estão além da compreensão ou do controle ou provisão humana. Só que quando a gente olha para Isaac, a gente olha para pessoas como Isaac, a gente tem a tendência de achar que essas pessoas não passam por dificuldades, que elas não passam por lutas, são os príncipes do Senhor, são escolhidas do Senhor. E quando a gente olha para essas pessoas, a gente fala: olha, essa pessoa deve viver numa redoma de vidro. Mas só que quando a gente olha para Isaac, a gente percebe que não é bem assim. Olhando para a sua história, a gente viu que mesmo ele tendo uma concepção milagrosa, Deus não o privou de uma realidade ou de uma existência humana, onde os problemas, onde as dificuldades, onde as lutas lhe eram comum. Estava sobre ele a promessa de uma nação, mas mesmo sob essa promessa, ele ainda teve que encarar desafios. Ele teve que lutar. E para se manter no caminho da promessa, Isaac, como qualquer outro, enfrentou alguns desafios. Entenda, o Senhor, tudo começa na promessa, tudo começa na palavra do Senhor. E essa palavra estava sobre Isaac, ok? Só que ele, para se manter nesse caminho, ele teve que lutar. Da mesma forma como qualquer outro tem que lutar, como eu tenho que lutar, como você também tem que lutar. Às vezes Deus ele te mostra o caminho, mas ele não abre o caminho para que você passe sem lutas. Não, você tem que lutar. E não foi diferente com Isaac. Olha só alguns desafios que ele enfrentou. Ele enfrentou tempos difíceis. Em Gênesis 26:1 diz o seguinte: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Ou seja, nós hoje vivemos tempos difíceis, né? Para nós aqui é a pandemia. No tempo de Isaac era fome. Ele passou, assim como Abraão passou, por um tempo de grande necessidade, de grande fome, né? Olha só, outra coisa, oposições diversas. Gênesis 26:14. Isaac possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Estes tamparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Seguindo no versículo 20, mas os pastores de Gerar discutiam com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Oswald Chambers, ele ainda diz o seguinte: se amamos profundamente o nosso Senhor, a obediência não nos custará nada. Na verdade, será um prazer. Todavia,
na opinião de todos os demais que não o amam, representará um custo alto. Se obedecermos a Deus, isso significa que alguns dos planos de outras pessoas serão frustrados. Olha só isso. Isaac, como eu disse, a promessa e a bênção do Senhor estava sobre Isaac, e ele prosperava muito. Só que ele começou a ter que enfrentar o quê? Inveja. Ele teve que começar o quê? Ter disputas ali por poços de água. Isso foi alguma coisa que ele teve que enfrentar ali. Ele teve também problemas na família dividida. Em Gênesis 25, 28 diz o seguinte: Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças, e Rebeca preferia Jacó. Outra dificuldade aqui, nessa caminhada de fé, Isaac teve que enfrentar, foram fraquezas pessoais. E aqui, eu quero que você traga à sua memória um pedacinho da pregação do pastor Rodrigo, onde ele falou o quê? A postura covarde que Abraão teve quando ele chegou na terra do Egito, quando ele disse que a sua esposa era na verdade a sua irmã por causa da sua beleza. Olha só, algumas coisas quando não resolvidas, alguns defeitos de caráter que não são resolvidos, muitas vezes eles passam para a próxima geração. E isso a gente pode ver aqui um pedacinho na história de Isaac. Olha só Isaac repetindo a mesma coisa que o seu pai Abraão fez. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser tão bonita. Olha só, a mesma coisa, o mesmo pensamento, o mesmo temor, a mesma desconfiança que Abraão teve. Isaac, neste momento, ele repete aqui na sua história de vida. Então entenda uma coisa, ter uma palavra do Senhor sobre a sua vida não significa que você vai ter uma caminhada livre de problemas. Não vai ter. Muitas vezes a palavra do Senhor, ela se apresenta como algo invisível, e a gente tem dificuldade de lidar com isso. Por quê? Porque as dificuldades, elas são reais. Pensa na história de Isaac. Isaac tinha uma promessa de nação, a nação iria surgir a partir da sua geração. Isso não era algo que Isaac podia ver, não era algo que Isaac podia tocar, mas as suas dificuldades ele podia ver, as suas dificuldades ele podia tocar. Entende o conflito? E esse é um conflito presente muitas vezes na nossa vida. Nós temos uma dificuldade em que lidar, é na verdade como vencer uma batalha entre o que é visível e o que é invisível. Esse é o desafio entre a fé e os problemas. Esse é o desafio da promessa do Senhor ainda não realizada e as resistências. Então nós muitas vezes fazemos essa pergunta, e talvez você pode estar fazendo essa pergunta aí: como vencer esta batalha entre o que pode e o que não pode ser visto? Então, a partir de Isaac, da história de Isaac, a gente vai ver 6 pontos interessantes para que a gente possa começar, para que a gente possa começar a caminhar na construção de algo proveitoso nessa noite. Primeiro ponto, primeira dica: seguir a voz de Deus diante das circunstâncias. E aqui a gente retoma o que eu falei lá no início. Tudo começa em Deus, começa com palavra ou promessa. Não adianta você querer ter uma fé, ou ser um homem de fé, ou ser uma mulher de fé distante do Senhor. Fé não é pensamento positivo. Fé não é ideia fixa.
Entende? Então, você precisa seguir um passo a passo até se tornar um homem de fé. E tudo começa em Deus. Começa com conhecimento da palavra ou com recebimento de alguma promessa. Vamos ver isso no texto. Gênesis 26, a partir do versículo 2, diz o seguinte: o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra em que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra por mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Olha só, isso é palavra do Senhor. E aí, o que Deus, ele deu o comando a Isaque? Deus deu a ordem a Isaque. E aí o que Isaque fez? Gênesis 26, versículo 6. Assim Isaque ficou em Gerar. Olha aí a postura alinhada à palavra de Deus. O ficar, a decisão de ficar de Isaque não brotou da sua cabeça. Antes ele estava pronto a tomar o quê? A decisão mais óbvia, que era sair para uma terra mais próspera. Mas só que ele recebeu o comando do Senhor, ele conheceu o Senhor se apresentou, o Senhor lhe deu um comando, e a partir daí a bola voltou para Isaque, porque Isaque poderia dizer sim ou não, entende? Ele ainda teria que assumir uma postura, e foi o que Isaque fez. Quando ele decide ficar em Gerar, ele estava assumindo uma postura alinhada com o comando do Senhor. Isto é fé na prática. Outra dica: ser desapegado e flexível para as mudanças necessárias. Gênesis 26, a partir do 12, vamos ler. Isaque formou lavoura naquela terra. As bênçãos que estavam chegando sobre a vida de Isaque não paravam. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor lhe abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Eles tamparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na terra, enchendo-os de terra. Então, vendo isso, Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaque mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Quantas vezes nós ficamos apegados a coisas pequenas? Quantas vezes nós ficamos agarrados a um barco que está afundando? Quantas vezes nos agarramos a uma situação que na verdade está destruindo a nossa vida e que na verdade está destruindo a nossa família? Muitas vezes nos apegamos à ofensa. Muitas vezes nos apegamos ao desaforo, somos ofendidos e nos agarramos à ofensa, e fazemos disso um motivo para a vida. Saiba de uma coisa: quando a palavra do Senhor está sobre a sua vida, quando uma promessa do Senhor está sobre a sua vida, foco é uma coisa muito importante. Isaque não era diferente de mim. Não era diferente de você. A Bíblia não apresenta o preço emocional que Isaque estava pagando quando ele decidiu sair da terra. Não é uma mudança, tipo assim, eu vou ali e volto. Não, sai daqui. E aquele lugar era a sua casa.
Mas só que Isaac não se apegou. Por quê? Porque ele estava focado na promessa que o Senhor lhe havia feito. Ele era responsável por uma promessa. Então por isso que ele mantinha o foco, por isso que ele estava desapegado. Porque inveja, rivalidade não era mais importante do que aquilo que o Senhor lhe havia falado. Pense um pouco, o que o Senhor lhe tem falado? Quais as lutas, quais as afrontas, desavenças que você tem ouvido? Será que isso é mais importante do que o Senhor tem para você? Você é responsável, meu querido, minha querida, por uma promessa. Muitas vezes um princípio importante para a gente aprender aqui é que muitas promessas que nos são feitas são grandes demais para se cumprir no tempo da nossa vida. Então nós precisamos ser responsáveis por essa promessa, assumindo uma vida alinhada com aquilo que o Senhor nos tem falado. Isso é fé. Terceira dica: lute pelas oportunidades que Deus já te deu. Gênesis 26, 28. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. O que acontece? Naquela época eles viviam, né? Israel, que é um país ali que tinha um deserto, tem um deserto. Então água não é algo que dá, não é algo como nós temos à nossa disposição aqui no Brasil. Então eles tinham água disponível, era através de poços que eles cavavam, ok? Então Abraão já havia descoberto água. Então quando você descobre água em algum lugar, isso era um tesouro muito importante para o povo daquele lugar. Então isso já era algo que era realidade na família de Isaac, mas só que pela inveja dos filisteus havia sido tampado. Então o que aconteceu? Isaac já sabia que ali tinha água. O que ele fez? Ele abre novamente, ele luta por aquilo que Deus, pelas oportunidades que Deus já havia lhe dado, havia dado à sua família. Samuel Santos diz o seguinte: se a oportunidade não bater à sua porta, vá bater na porta da oportunidade. Não fique esperando ela vir para depois reclamar que ela não veio. É uma visão interessante. Olha só, Gênesis 26, 19 diz o seguinte: os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém se discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Então olha só que interessante, Abimeleque já havia expulsado eles da terra. Então eles vão para o vale de Gerar, chega ali, desenterra os poços que haviam sido enterrados. E aí o que aconteceu? Eles cavam novos, vieram pastores e reclamaram aqueles poços para eles. Eles foram para um outro lugar, cavaram um outro poço, acharam água, reclamaram novamente. Perceba a luta, perceba a insistência, a persistência. E em todo o tempo Isaac estava focado na promessa. Ele não quis caçar confusão com aquele povo. Então até que ele chegou nesse momento, no versículo 22, ele achou o seu cantinho, né? Podemos esperar pela chuva, mas não significa que não podemos cavar os nossos poços. Quarta dica: receber sua principal força no seu relacionamento com o Senhor. É claro que eu estou passando pela história de Isaac aqui, sem falar de nenhum aspecto emocional, mas pensa a dor de cabeça, pensa a raiva. O pessoal daquela época não tinha a consciência moral que nós temos hoje. Hoje a gente fica com raiva, o máximo que a gente faz é o quê? Xingar. Não estou falando que isso é bom ou que isso é menos grave, mas eu só estou dizendo que naquela época, quando havia-se diferenças, o pessoal resolvia era na espada, era na matança de filhos e etc, esposa, família. Havia muito derramamento de sangue naquela época. Só que
Isaac, ele permanecia na dele, permanecia focado. Só que isso trazia um peso emocional muito grande para ele. Só que ele recarregava as suas forças no Senhor. Olha o que Gênesis 26, 23 e 24 diz. Dali, Isaac foi para Berseba, e naquela noite o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Em meio a tanta luta, o Senhor aparece e reafirma a sua identidade a Isaac. Não tema, porque estou com você, e eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor a meu servo Abraão. Olha só que legal, né? Isso é um conforto. Isso é algo que recarregava as baterias de Isaac para manter o quê? Focado na trilha da fé, na trilha da sua promessa. Quinta dica: fazer todo o esforço pela paz. No versículo 28, eles responderam. No versículo 28 diz o seguinte, de Gênesis: eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Versículo 30. Então Isaac ofereceu-lhe um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. O Senhor aparece para Isaac, lhe conforta, lhe reafirma a identidade no versículo 23 e no versículo 24. Ele é renovado, ele é consolado pelo Senhor. E no versículo 28, lembra a galerinha? A galerinha ciumenta? A galerinha que estava com medo? Olha, você é poderoso demais. A galera de Abimeleque, eles foram até Isaac e foram o quê? Pedir desculpas. Olha, a gente ficou com medo de você, mas a gente sabe que Deus está com você. Vamos fazer aqui uma aliança e manter a paz. Isaac novamente, focado na sua promessa, ele aceita aquilo tudo e sela a paz com aquele povo. Ponto 6. Construir um futuro de bênçãos e prosperidade. Gente, aqui eu queria falar um pouquinho sobre essa postura de Isaac e pensar em fazer um paralelo conosco. Muitas vezes a gente se perde, a gente toma decisões erradas porque a gente está sem uma bússola para seguir, sem uma orientação para seguir. Quantas vezes eu, no meu momento devocional com o Senhor, eu disse: Senhor, eu tenho tanta caixa aberta, eu tenho tanta palavra sem resposta, eu tenho tanto direcionamento em aberto que eu não sei o que pensar, eu não sei o que caminho seguir, eu não sei se eu vou para cá, se eu vou para lá, se eu vou para cá. Existe tanta coisa em aberto. Por favor, Senhor, me confirma o seu caminho. De repente você esteja sentindo como eu, andando, olhando para vários lugares. É momento de você parar, respirar, pensar e buscar do Senhor o quê? A confirmação da sua palavra, a confirmação do seu propósito, a confirmação da sua direção, para que você possa andar nessa direção, para então que você possa realinhar as suas escolhas, abandonar práticas, assumir outras e andar mediante a promessa do Senhor. É isso que a gente pode ver, é o principal norte, é o principal valor que nós podemos retirar da história de Isaac. Isaac, ele tinha claramente quem era o Senhor e qual era a promessa que ele estava sobre a sua vida. O resto era resto, não valia a pena, não lhe demandava atenção, porque a sua atenção, a sua energia estava toda depositada no estar alinhado e no caminhar do seu propósito. Hebreus 11, 20 fala o seguinte: pela fé, Isaac abençoou Jacó e Saul com respeito ao futuro
deles. Por que em fé? Porque nesse é um momento da gente pensar, e eu já até fiz um spoiler um pouquinho antes. Existem bênçãos, existem promessas, existem palavras que são grandes demais para se cumprir no seu tempo de vida. Muitas vezes a gente fica muito apegado àquilo que nós vemos, ou seja, se eu vejo é de Deus, se eu não vejo não é de Deus. Muita coisa vai extrapolar o seu tempo de vida. Então, quando isso acontece, a gente precisa entender que muitas dessas bênçãos são geracionais. Então é como se Deus nos propõe um caminho, Deus nos propõe uma jornada, e nós caminhamos nessa jornada enquanto dá, enquanto nós temos fôlego de vida. Mas a gente tem que entender que vai chegar um momento em que a gente precisa passar o bastão. Passar o bastão para a próxima geração é um ato de fé, é um ato de convicção. Eu não vi a promessa, por isso eu passo para a próxima geração. Isso é uma coisa muito importante. Então a gente precisa olhar para a geração que está vindo depois do nosso tempo, e a gente precisa preparar essa geração. Precisamos preparar os nossos filhos, precisamos preparar a nossa família, para que o legado que o Senhor nos deu possa ser passado a eles. Quantas vezes nós vivemos de maneira responsável, não alinhando a nossa vida aos propósitos do Senhor e nem preparando a próxima geração. Então, a partir da história de Isaac, a gente entende que vai chegar um momento em que muitas vezes nós temos que passar o bastão para que a próxima geração dê andamento ao cumprimento dessa promessa. Para terminar, eu quero terminar com alguns versículos, com 3 versículos. Hebreus 10, 23 diz o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. 2 Samuel 22, 33. É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. E por fim, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele te guiará. Meu querido, recebe essa palavra no seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor e ele te guiará. Ele te guiará por onde quer que você for. Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida daqueles que me ouvem. Oro pela minha vida, por aqueles que me ouvem, para que a Tua palavra, Senhor, alcance os nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos entender e a partir da história de Isaac, fortalecer o nosso relacionamento com o Senhor. A fim de que possamos, Senhor, estar atentos à Tua palavra, assim que possamos compreender as Tuas promessas e discernir os Seus comandos. Nós não queremos andar de forma dissoluta ou irresponsável, mas alinhada ao Teu propósito. Ajuda-nos, dá-nos sabedoria. Eu abençoo aquele que me ouve e oro, Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre cada casa representada, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe e fortaleça o seu relacionamento com o Senhor e a sua postura de fé, em nome de Jesus. Fica com Deus, que Deus te abençoe.